Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 25 e nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Salmo 25, os 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Esse negócio está errado. Completamente errado. Eu estou lendo provérbios, desculpa aí, minha gente. Perdão. Salmo 25, a partir do primeiro versículo, diz assim: a ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Serão envergonhados os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha ministrar essa palavra no nosso coração, que o Senhor venha nos encher com a presença viva do Seu Espírito, que o Senhor venha despertar o nosso coração adormecido para ouvir a Tua voz e entender aquilo que Tu falas conosco diariamente. Instrui-nos nas Tuas veredas, ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de começar o culto, eu estava ali conversando com uma das irmãs acerca de muitas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus nos últimos tempos. E aí a gente para pensar e de repente a gente descobre que tem coisas que não há nada do ponto de vista humano que nós possamos fazer. Já experimentaram isso? E aí nós nos debatemos, nós tentamos meios, nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito. E hoje eu estava falando com uma das irmãs e eu dizia a ela assim: olha, recolhe o braço de carne nessa situação e vai clamar ao Senhor. Nós nunca sabemos os propósitos de Deus para determinadas situações. E aí a gente olha para a palavra de Deus, nas suas muitas lutas nesta vida contra inimigos de todo tipo. O salmista Davi levanta um clamor, depois leiam todo o salmo, vocês vão ser tremendamente edificados. E ele levanta esse clamor por auxílio divino. Ele não sabia o que fazer. E ali encontramos muitos dos salmistas elevando suas almas e derramando seus corações na presença do Pai. O livro dos Salmos é chamado de grande escola da oração da Bíblia Sagrada. Aqui nós encontramos esses salmistas rasgando o coração na presença de Deus, chorando de uma maneira transparente, dizendo aquilo que está verdadeiramente nos seus corações. Os cristãos têm experimentado lutas por fora e muitos temores por dentro. E aí nós olhamos para as situações e eu digo: meu Deus, o que fazer diante dessa situação? Como entender o propósito de Deus numa situação como esta? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? Eu ouvi um relato outro dia muito tocante sobre jovens cristãos perseguidos e martirizados no Oriente pelos radicais. E ao serem obrigados a negar Jesus, eles preferiram morrer decapitados a negar o soberano Senhor. E eu fico perguntando: se fôssemos nós os perseguidos, como agiríamos? Porque nós nos fragilizamos
com coisas infinitamente menores. E aí eu me lembro de Estevão, quando o Senhor interviu ali, quando o Senhor entrou naquela situação, e ele sendo apedrejado, e ele vê os céus abertos, e ele vê o Senhor à destra de Deus, com os braços abertos a esperar. Eu tenho a impressão que esses que são martirizados e são chamados por Deus para testemunhar no martírio, eu tenho a impressão que esses, na hora final, não sentem dor, porque o Senhor põe a mão e faz com que eles glorifiquem o nome dele no meio daquela situação. E a oração do salmista aqui, ela é muito tocante para nós, para mim particularmente, nos dias que nós temos vivido. E nessa oração ele nos encoraja a pelo menos 3 ações. Ele nos encoraja a elevar a nossa alma ao Senhor e confiar nele. Conversava com outra irmã hoje e ela me dizia algumas coisas e tal. As pessoas não conseguem conviver com a lágrima do outro, com o sofrimento do outro, e às vezes as pessoas querem dizer alguma coisa para minimizar aquele sofrimento e fazer com que a pessoa pare de chorar. E muitas vezes tudo que a gente precisa é chorar, é rasgar-se diante de Deus. E ele diz: olha, nós precisamos elevar a nossa alma ao Senhor e confiar nele. E confiar no Senhor, e entregar a nossa vida a Ele, e buscar a presença dEle, não nos isenta de passar por vales áridos, por dificuldades tremendas, por situações que requerem lágrimas, requerem um rasgar-se do coração na presença do Pai. E o salmista, no Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Aí quando a gente vai descobrir o sentido desse abalar-se aqui, não é abalar-se do ponto de vista de ficar emocionalmente abalado, não é isso, é sair fora da presença de Deus. Nós não seremos jamais tirados da presença de Deus. Apesar do choro, apesar do ranger de dentes, apesar das lutas por fora e os temores que são muitos por dentro, nós não saímos da presença do Senhor. E muitas vezes a luta é tão grande que a gente tenta respirar e não consegue. E eu tenho a impressão que é exatamente aí que Ele nos carrega no colo. A segunda coisa que o salmista nos encoraja a fazer é conhecer os caminhos de Deus nas situações e ser ensinados em suas veredas. Em sua petição ele também pede para conhecer os caminhos do Senhor e ser ensinado nas veredas de Deus. Aqui equivale ao que disse um outro salmista, que diz o seguinte, Salmo 119, o salmista diz ali: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Meu Deus, como é difícil atinar os caminhos de Deus. Eu vi uma frase outro dia muito interessante, eu não sei o autor, e ele dizia assim: às vezes as bênçãos do Senhor, elas vêm estilhaçando vidraças. Você ora, pedindo saídas, pedindo respostas de Deus, mas das mãos dele vem todas as infinitas possibilidades, e até aquelas que nós nunca cogitamos. Você já imaginou se os discípulos assustados dentro daquele barco, jogado, açoitado pelas ondas de um lado para o outro, e eles ali certamente estavam clamando pelo Senhor, e de repente, quem vem sobre as águas? Jesus. Pense no medo. Eles acharam ser um fantasma, mas aquilo não era um fantasma, era Jesus vindo na direção do barco. E ele diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo dizer isso conosco? Eu mesmo escuto não sei quantas vezes. Mulher de pequena fé, por que duvidaste? Somos todos feitos do mesmo barro. Choramos, nos rasgamos, a nossa fé baqueia,
E sobretudo, a nossa emoção, ela tenta boicotar a nossa fé o tempo inteiro. E quanto a isto, nenhum de nós está livre de acontecer. Busquemos conhecer os propósitos divinos para as situações enfrentadas por nós. Nada do que experimentamos nesta terra como filhos de Deus é obra do acaso ou algo aleatório. Não, tudo tem um propósito didático da parte de Deus. E aí a gente escuta o autor de Eclesiastes dizer assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ele quer dizer que até quando tudo dá errado, dá certo. Até aquela situação que a gente olha assim e diz: meu Deus, como é que eu vou me sair disso? Como é que eu vou atravessar esse vale? O Senhor é aquele que segura na nossa mão e é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. O profeta Isaías diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. É Ele que nos guia, é Ele que nos toma pela mão, é Ele que nos aponta o caminho. Muitas vezes as situações estão diante dos nossos olhos e nós parece que estamos cegos ou fingimos não ver. É tempo de acordar, é tempo de perceber aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar. Em terceiro lugar, nós somos encorajados a ser guiados na verdade e reconhecer que Ele é o Deus da nossa salvação. Peçamos que Ele nos instrua quanto a isto. Cada experiência vivida deixa uma lição preciosa. E o Senhor é um Deus didático. Tudo da parte do Senhor tem um propósito didático para nós. O salmista reconhece que o Senhor é o Deus da sua salvação, em que ele espera todo dia. Outro salmista diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Num outro salmo nós ouvimos o salmista dizer: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E aí Isaías, para fechar o que foi dito aqui, ele diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O que é que essa breve meditação traz para nós nessa noite? Em primeiro lugar, a hora do recreio acabou. Nossas lutas são reais. Elevemos ao Senhor as nossas almas, derramemos o nosso coração perante Ele e confiemos nele somente. Mas isto não nos isenta de lágrimas. As nossas lágrimas não são falta de fé, é a nossa humanidade pedindo colo, pedindo socorro de Deus. Segundo lugar, busquemos conhecer o propósito de Deus nas situações e sejamos ensináveis. Em terceiro lugar, deixemos-nos ser guiados pelo Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Elevemos a Ele as nossas almas. É tudo que nós precisamos fazer para seguir em frente em dias de lutas, nos dias de lutas que nós temos enfrentado. Amém? Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos seus corações.